ZYM3, a rádio digital ao redor do mundo. Paz do Senhor, minha família querida. Hoje eu quero compartilhar com você o que está escrito lá em Lucas 22:61, que diz o seguinte: Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás. Bem, Jesus tinha dito a Pedro: antes que o galo me cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro disse: de maneira nenhuma, Senhor, isso acontecerá. Pois é, ocorreu exatamente como o Senhor tinha dito a Pedro. Pedro estava disposto a morrer pelo Senhor, como ele disse, porque quando Jesus foi pego ali pelos soldados romanos, Pedro sacou da sua espada e cortou a orelha de Malco, do soldado. Pedro estava disposto, sim, a morrer por Jesus, mas com a espada na mão. Agora, vendo toda aquela situação humilhante a qual Jesus já estava exposto, 3 vezes, da mesma forma que o Senhor disse a Pedro: hoje tu me negarás. E eu fico imaginando Pedro nesta situação. Assim que ele negou a Cristo da forma como o Senhor Jesus disse que iria negá-lo, eu imagino Pedro, quando Jesus voltou-se os olhos para Pedro e os olhos deles se encontraram. Olha só o que diz o verso 62. Diz: então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Essa palavra eu sinto que Deus está trazendo para muitos nos nossos dias. Por quê? Porque assim como Pedro, nós somos acusados pelos nossos atos. E sabemos que muitas vezes nós negamos a Jesus. E existem, eu acredito, muitos dos filhos de Deus que são como filhos pródigos, estão aí espalhados nessa terra. Deixaram de ir à igreja. Talvez esse seja o caso seu ou de alguém que você o conheça, que você possa conhecê-lo. Tinha cargo na igreja, tinha uma certa posição, algum título, e agora está afastado. E como voltar? Olha, um dos maiores problemas para nós voltarmos, além da nossa própria acusação, porque veja bem, o que aconteceu com Pedro, ele saiu dali chorando amargamente. Por quê? Porque ele sabia o que tinha feito. Eu imagino a hora que o olhar de Pedro e de Jesus se encontrou. E você sabe que Jesus está olhando para você. Você sabe do olhar de Jesus para a sua vida. Aquele olhar de amor, aquele olhar de amigo. Puxa vida, mais uma vez eu neguei. Mais uma vez eu traí o meu amigo. Você não se sente assim? Ou você não conhece pessoas assim? E olha, interessante que, na verdade, muitas vezes é difícil desses retornarem para a casa do Pai por causa dos próprios irmãos. Não sabem como serão recebidos na igreja, ou mesmo quando encontram algum irmão na rua, eles sentem não o olhar de amor de Jesus, mas aquele olhar de condenação e até mesmo de rejeição. Olha, quando Jesus ele ressuscitou, olha só para você ver como a Bíblia ela é tremenda, não é? Marcos 16:7. O anjo disse à mulher ali, a Maria, que foi estar ali no sepulcro de Jesus:
o anjo disse a Maria Madalena: Ide e dizei a seus discípulos, dizei aos discípulos do Mestre, e a Pedro, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, e lá o vereis, como ele vos disse. Dizei a seus discípulos e a Pedro, enfatizou Pedro. Hoje eu acredito Deus está enfatizando as pessoas que de uma certa forma se afastaram e que estão distantes, querem voltar, mas não sabem como. Você quer ver uma coisa interessante? Você pode olhar que muitos destes, e eu tenho conversado com bastante pessoas dessa forma, que elas podem estar afastadas dos caminhos do Senhor, mas elas ainda sentem no seu coração tristeza quando erram, quando falham, quando pecam. Só que não dão mais conta de estar na igreja, de estar no culto, de estar no meio do povo de Deus. Não é verdade? Se isso passa com você, essa palavra é para você neste dia. Deus está te buscando. Então se aproxime diante dele e deixe com que o amor do Senhor, mais uma vez, te abrace. Ele não rejeitou você. Ele não se afastou de você. Você afastou dele. E você sabe que você precisa do seu amor. Não é verdade? Grande abraço. Nunca esqueça, nunca é tarde para ser feliz. Deus te abençoe. ZYM3, a rádio digital ao redor do mundo.